Shalom, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Washington Muniz, da comunidade evangélica Resgatai a Noiva, e eu quero, em nome de Jesus, através deste devocional, dar continuidade a essa série tremenda, a qual o Ruach Kadosh de Deus nos inspirou, que é falarmos à luz da Bíblia sobre este que é um dos maiores males do século 21, a depressão, e que infelizmente a igreja, aquela que deveria estar capacitada, que deveria ser apta para lidar com este problema, sabe muito pouco acerca deste tema, não sabe lidar com este tema. E eu quero, em nome de Jesus, deixar aqui alguns ensinamentos à luz das Escrituras acerca deste tema. Nós vamos continuar meditando no capítulo 19, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, que fala a história do grande homem de Deus, do grande profeta, um dos maiores profetas de Israel, o profeta Elias. Nós sabemos, amados, porque aprendemos no devocional passado, que depressão não tem nada a ver com fraqueza, depressão não tem nada a ver com falta de fé, com falta de comunhão ou pecado. Um bom exemplo disso é o profeta Elias, um dos maiores profetas de Israel, um grande homem de Deus, um homem que quando orava o fogo caía do céu, um homem que tinha tanta intimidade com Deus, que está escrito acerca dele, e o Senhor fez conforme a palavra do profeta. E isso me mostra que Elias ele tinha comunhão, ele tinha intimidade, ele tinha legalidade com Deus. Todavia o profeta se deprime. Todavia o profeta enfrenta um deserto, todavia o profeta se senta debaixo de um pé de zimbro e diz o verso de número 4, que em seu ânimo ele pede para si a morte, ou seja, Elias alcança níveis elevados de depressão, o último estágio da depressão, mas ele se curou e eu quero te mostrar a luz da Bíblia como. Hoje nós vamos falar sobre os versos de número 5, 6 e 7. Como devemos lidar com a depressão? Como devemos tratar uma pessoa que está depressiva? Uma pessoa que em seu ânimo está pensando em desistir? Uma pessoa que já não encontra mais forças para continuar? Não encontra mais forças para exercer o seu chamado, para exercer o seu ministério? Ao contrário do que a maioria das pessoas fazem, que é criticar, que é atacar essas pessoas, que é dizer para essas pessoas que elas estão assim porque elas não têm fé, que elas estão assim porque estão em pecado, porque não estão em comunhão com Deus. Perceba no verso de número 5, que o anjo do Senhor, ele chega até Elias, ele leva alimento para Elias, e ele fala com Elias: levanta e come. Eu quero aqui trabalhar com você acerca desta frase, que o anjo fala para o profeta Elias. E perceba que ali anjo está com letra maiúscula. Logo temos uma manifestação teofônica do próprio Jesus. É o próprio Jesus quem está ali cuidando de Elias. É o próprio Jesus quem está ali trabalhando com este quadro de depressão no qual se encontra o profeta. E a primeira coisa que eu vejo Jesus fazendo com Elias, que é o que eu tenho que fazer como líder, que é o que eu tenho que fazer como pastor, eu vejo Jesus liberando uma palavra de ânimo. Jesus fala: levanta. Jesus não pergunta por que Elias caiu. Jesus não pergunta por que Elias está prostrado. Ele não critica Elias por estar ali debaixo daquele pé de zimbro, por estar sentindo o que ele está sentindo, mas ele traz uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Ele fala para o profeta: se coloca de pé, se coloca de pé. Independentemente da situação, eu não sei o que te levou a ficar prostrado, mas eu quero que você se coloque de pé, se coloque de pé novamente, se alimente da minha palavra. Lembre que a minha palavra é alimento para a sua alma. A palavra de Deus é alimento
para a nossa alma. Aquele pão representa a palavra, aquela água representa o Espírito Santo. E Jesus estava dizendo ali para Elias: não importa, Elias, o que fez com que você se prostrasse, não importa o que te levou a se assentar debaixo desse pé de zimbro, eu tenho uma palavra para você. Se coloca de pé, independentemente das lutas, independentemente dos problemas, independentemente das dificuldades, se coloque de pé novamente, Elias. Existe uma caminhada longa. O Senhor Jesus faz com que Elias se lembre do chamado dele, se lembre para o propósito para o qual Deus o chamou. Quando o anjo do Senhor ele fala com Elias que a caminhada de Elias ainda é grande, ele está dizendo: olha, Elias, o fato de você ter se abatido, o fato de você ter ficado triste, o fato de você ter sentado debaixo desse pé de zimbro, o fato de você ter pedido para si a morte não te desqualificou, nem anulou o seu chamado, nem anulou o seu ministério. Isso não anulou a minha promessa na sua vida. Você continua tendo chamado, você continua tendo um ministério, você continua tendo uma promessa, uma palavra minha sobre a sua vida, e você vai alcançar esta palavra na força da comida que eu estou te dando, na força da bebida que eu estou te dando. Então, meu querido, eu quero deixar aqui principalmente para você que é líder. Quando você se deparar com alguém que está com depressão, com alguém que está abatido, com alguém que está pensando em desistir, não o critique, não o julgue por isso. Antes, dê para ele uma palavra de ânimo. Faça ele lembrar que o fato dele estar abatido, o fato dele estar triste, não desqualifica-o como homem de Deus. Isso não o desqualifica. Isso não anula o chamado dele. Isso não anula a promessa de Deus na vida dele. Dê para ele uma palavra de encorajamento. Ofereça para ele alimento através da palavra de Deus. Ofereça para ele água através do Espírito Santo, da unção de Deus que está na sua vida. Libere esta unção sobre a vida dele. Cuide dessa pessoa, encoraje essa pessoa, faça ela lembrar que ela tem um chamado. Faça ela lembrar que as lutas e os problemas não podem anular a promessa de Deus na vida dela. E assim certamente nós conseguiremos ajudar essa pessoa. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo acerca deste tema tremendo que é a depressão.